Escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenho aqui uma pequena melodia de uma criança quando iniciou sua carreira, que começou cantando: eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Bíblia, tu és o meu livro, meu condutor. Bíblia, tu és o meu guia de muito eterno amor. Bíblia, tu és. Estar ocupado quero estar, meu Senhor, na obra aqui. Foi de uma permissão confiada, essa qual faço com muito amor. Semear, a semente em boa terra chegará. Semear, a semente em boa terra chegará. Brotando quero sim, brotando quero sim, brotando quero sim, e brotando quero sim. Meu Senhor comigo vai, meu Senhor comigo vai, o meu dia tão glorioso, o meu dia tão glorioso, sim. Com minha voz clamei ao Senhor, Ele me ouviu. Desde o seu santo monte, Ele me ouviu. Eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Meu Senhor comigo vai, meu Senhor comigo vai, o meu dia tão glorioso, o meu dia tão glorioso, sim. Cristo a semente aqui, Cristo a semente aqui. Meus pecados Ele levou, meus pecados Ele levou. No terceiro dia Ele, no terceiro dia Ele, no terceiro dia Ele ressuscitou. Meu pecado Ele levou, meus pecados Ele levou. No terceiro dia Ele, no terceiro dia Ele, no terceiro dia Ele ressuscitou.
Meu Senhor comigo vai, meu Senhor comigo vai. O meu dia tão glorioso, o meu dia tão glorioso, sim. Muito bem, vamos nós percorrermos as páginas das Escrituras, começando aqui em Colossenses capítulo 4, versículo 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Continuando aqui, também agora, aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Iremos continuar em outra escritura. Damos o seguimento na escritura em Hebreus capítulo 12, verso 1 ao 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui deixo o Espírito Santo para introduzir a palavra que irá ser ministrada pelo seu Filho, que irá trazer a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Muito bom dia. Deus abençoe a todos, perto, de longe. Que hoje seja mais um dia de vitória em sua vida, entre as tormentas da vida. Vale a pena confiar em Jesus. Falamos então sobre vale a pena renunciar ao mundo? Sim, vale a pena. Falamos sobre pessoas que são nuvem de testemunhas, para hoje nós nos espelharmos nelas também e vermos que pela fé venceram reinos, feras e venceram a morte, pela fé em Jesus Cristo. Mas enquanto estamos nesta vida, vamos prosseguindo, confiando em Cristo, pois Ele nos dá força para prosseguirmos em meio às tormentas da vida. O Evangelho de Mateus, ele traz para nós um acontecimento no mar, Mateus 8, 24. Quando Jesus e seus discípulos entraram no barco e antes de chegarem ali do outro lado, à outra margem, uma grande tempestade surgiu, se levantou. E os discípulos experientes, eles eram, não sei todos, mas alguns pescadores, né?
Então eram acostumados com o mar, mas eles não entenderam aquela tempestade. Quando você faz uma profissão de fé e diz que vai servir a Jesus, e Jesus é agora a tua inspiração, a Escritura é a sua inspiração como regra de vida, pode surgir tempestades maiores do que você está acostumado. Os discípulos eram pescadores, portanto, eram acostumados com o mar, com seus ventos, com suas tempestades, mas desta vez surgiu uma terrível. E eles não podiam entender que eles estavam ali prestes a morrer. Enquanto eles estavam lutando contra a tormenta para impedir que a embarcação naufragasse, o Mestre Jesus estava dormindo. Ele dormia. Como podia Jesus estar dormindo em meio a uma tempestade como aquela? Bom, possivelmente ele estivesse um pouco cansado, né? Mas alguma coisa estava acontecendo sem que ele soubesse. Ele estava ali no barco e a tempestade queria afundar o barco. Satanás queria destruir aquele barco, matá-los todos. Mas acontece que alguém se lembrou de Jesus. Ele estava exausto e aquela tempestade, um barulho que uma tempestade faz, né? Aqueles sacudidas do barco, não o despertaram, não o despertou, melhor dizendo. Conseguiu despertar. E os discípulos então fazendo tudo o que podiam, usando todas as suas habilidades, todas as suas forças, seu conhecimento de como escapar de uma tempestade, mas não estava dando jeito, não. Precisou de alguém correr lá e gritar: mestre, mestre, salva-nos, porque senão vamos todos morrer. Aí Jesus acordou. Aí você pode pensar assim: Jesus acordou com os olhos arregalados e saiu apavorado. Calmo, sereno, tranquilo. Jesus olhou para ele e disse assim, depois chegando ali, mas sem nenhuma preocupação, sem nenhuma angústia, sem nenhum desespero, sem se preocupar com a tormenta, ele lhes diz: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Em outras palavras, Jesus quis dizer: por que temer, se eu estou aqui com vocês no barco? Talvez ele está dizendo agora para vocês, minhas irmãs, vocês, meus irmãos, amigos do presente, né? Porque quando a gente deixa alguma coisa para ficar com a palavra, você vai ter outras coisas para te fazer companhia. Quer dizer, então, tem uma música, não sei o que o cantor, compositor, eu já vi, acho que ele é aqui de Goiás mesmo, eu penso, não tenho certeza não. Então ele canta: faça uma lista dos velhos amigos de 10 anos atrás e vê quantos que ainda existem. Qualquer dia desse eu vou fazer uma lista. Quantos amigos ainda existem? Eu deixei de ser o Carlos, o Beto? Não deixei de ser. Nunca deixei de ser o que é a minha essência. Mas os amigos viraram as costas, sobraram alguns. Quantos amigos ainda existem?
de 10 anos para cá. Não me refiro aos que morreram, aos que se mudaram. Mas aí, quantos amigos ainda tenho? Vou fazer uma lista, ver se eu lembro de todos que ainda existem. Dá para fazer uma lista? Dá, são poucos os que restaram entre aqueles milhares que existiam. Mas eles morreram? Não. Mas se deixaram de ser amigos, se tornaram inimigos. Não quer nem ver a face. Coisa boa, né? Mas aí Deus deu outros amigos. Em São Paulo, interior, na capital, no Paraná, lá em Rondônia, e assim sucessivamente, aqui mesmo em Goiás, e lá no Espírito Santo, que hoje deixa o seu alôzinho aí no chat, né? No chat não, nos comentários, que nosso programa é gravado, mas estão aí fazendo essa lista dos novos amigos, já que os velhos nos abandonaram, né? Mas o melhor de todos os amigos não abandonou. Tem hora parece que ele está abandonado, que ele nos abandonou, está dormindo. Ele estava dormindo no barco e os discípulos apavorados, mas ele disse: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Em outras palavras, não, Jesus está dizendo: por que temer? Eu estou convosco, eu estou no barco. Você está precisando de um ânimo agora? Ouça o Salvador dizer: eis que estou convosco até a consumação do século. É só nas horas de alegria, do aniversário, na hora da festividade? Não, é no leito da dor. Não, Ele está com você também na hora da dificuldade, da aflição, da angústia, do abandono. Ele jamais te abandona. Se as tempestades da vida e as ondas ameaçarem te tragar, não tenha medo, ainda que ele pareça dormir. Não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Para os montes olharei, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha o Salmo 121. Então, os ventos e as ondas das provações obedecem à sua voz. Talvez já surgiu um momento em sua mente, um pequeno pensamento de que ele não se importa com você. Tira isso da sua mente, que você vai perecer, que você está abandonado, está sozinho, está sozinha. Não duvide da sua presença gloriosa. Eis que estou convosco até a consumação do século. Mas agora não é apenas com você, agora eu estou em você. Sinta a presença dele em seu coração, a alegria dele em sua alma, a força dele te animando, te encorajando, te fortalecendo. Não duvidamos, não duvide, não duvidemos, não percamos a fé. Eles não perderam a fé, mas a fé estava tão pequena. E nós? Nem sempre Deus vai interferir, vai entrar para que não aconteça nenhum incidente na nossa vida, para impedir tudo, super protetor. Então essas coisas surgem durante a nossa peregrinação, durante a nossa jornada rumo ao céu, mas não se esqueça, Ele está no controle e em tempo algum nos deixa sozinhos. Ele está presente em sua vida, mesmo naqueles momentos das alegrias e folguedos, mas está no meio das nossas lutas e sofrimento. Deus não se omite. Vocês que estão enfermos, com dificuldades financeiras também, dificuldades em conseguir um bom trabalho, Ele não se omite, Ele conhece a sua situação. Aumente a sua fé, busque fé, confiança no Senhor. Está chorando, está desanimado, está fraquejando?
Busque ao Senhor para te fortalecer, pois Ele está presente para consolar os que choram, para animar os desanimados, fortalecer os fracos e para dar esperança aos sem esperança, aos desalentados. Em meio à dor, pela fé, podemos segurar sua mão, deixar que sua luz penetre a escuridão que nos envolve e que as suas promessas tragam alento ao nosso coração. Então, quando você se sentir frágil, debilitado, impotente, incapaz de continuar navegando sobre as ondas desta vida, Ele, em meio às nossas ansiedades, nos dirá: eu não me esqueci de ti, portanto tenha fé em Deus, na sua palavra que está dentro de você. O Senhor prometeu ajudar-nos e Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que prometeu, te sustentar em todos os momentos da vida. E às vezes que nós estamos mais necessitados dele é justamente quando as coisas estão muito boas, que a gente esquece um pouquinho, né? Estamos nos deleites da vida, na alegria da vida, e às vezes nem clamamos ao Senhor para fazer tal viagem, tão eufórico, alegre, feliz, satisfeito, para fazer tal festa, para ir em tal lugar festivo, alegre. Mas em todos os momentos nós devemos buscar essa presença gloriosa de Deus em nossas vidas. Ó presença gloriosa, ó que rosto terno eu vi. Eu pertenço hoje a Ele. Você pertence a Cristo e Ele pertence a você. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Deus abençoe a sua vida, do menor ao maior. Todas as crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos sejam contemplados com a gloriosa bênção protetiva, animadora, encorajadora do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Amém.